A corrida do agronegócio se acelerou no Pará após a construção do porto graneleiro para escoamento da produção de grãos e commodities pela Cargill, em Santarém. O porto foi construído sem a realização de estudos de impacto ambiental e instalado sobre área de sítios arqueológicos, além de causar danos ambientais à praia de Vera Paz. Santarém ela teve o porto da Cargill. Então nós já sabemos o impacto que deu, porque ali onde era o porto da Cargill era a praia da Vera Paz, onde o povo, ali a população tomava banho. Essas finais de semana, até mesmo no decorrer da semana, então era uma praia muito bonita. E com a localização ali do porto da Cargill, a gente viu que houve um impacto muito grande, né? E hoje a gente está preocupado, porque a mesma coisa eles querem fazer ali na boca do rio Maicá. Aprovou o plano diretor exatamente nas conformidades que a empresa Embrapes quer. Então, extinguiu uma área de proteção ambiental, que ela ia da boca do Maicá até a região do Ituqui. Hoje, a Embrapes, empresa brasileira de portos de Santarém, pretende instalar um porto no Lago Maicá. Além dessa, outras duas empresas querem construir empreendimentos portuários no município, a brasileira Seagro e o grupo Cevital, da Argélia. Elas já exercem atividade no setor agro e têm interesse nos portos, atuando na logística de escoamento das commodities brasileiras ao exterior. A previsão da Embrapes era de que somente no primeiro ano de funcionamento, mais de 4 milhões de toneladas de soja poderiam ser exportados pelo porto. Por outro lado, há cerca de 59 comunidades que vivem há décadas no entorno do Maicá apontam os reflexos que estes empreendimentos já estão trazendo. E o porto não é nenhuma alternativa para nós econômica, porque a soja, ela não fica aqui, ela só passa, né? E deixa as mazelas aqui. Ele já começa a trazer impacto desde o momento que nós tivemos conhecimento do tal projeto, isso há 5 anos atrás. A insegurança com relação ao território, se a gente vai ficar aqui ou não, a especulação com relação à retirada das famílias. Tem hora que dizem que nós vamos ficar aqui, tem hora que dizem, aparecem supostos donos, né, dessas áreas, que como a gente conhece aqui, essas áreas, elas são de uma família Marques Pinto. E acaba aparecendo donos, pessoas que se autotitulam donos dessas áreas. E com isso vai gerando aquela insegurança, o impacto social que a gente já sofre. A gente vivia de forma harmoniosa, todo mundo se conhecia, confiava um no outro. Com a chegada do tal projeto, né, de desenvolvimento, aí começou a ter as desconfianças, a cooptação de lideranças, né, não acreditando mais no outro, surgindo organizações que antes não tinha para fins exatamente de facilitar o projeto, né? As nossas estradas não oferecem condições, nós não tem grandes áreas para que vai ser uma mistura, né, de carros de grande porte com os pequenos portes, então é uma preocupação que a gente tem e eu acredito que isso não foi feito um planejamento e não está sendo um planejamento para isso. As comunidades de várzea que elas vão para Santarém, nas suas embarcações, como Bajara, como Rabeta, tudo, elas vão ter um impacto muito grande que não vão poder passar com o acesso de tanto navio que vai ficar aí para ter embarque e desembarque, né? Então esse igarapé, quando o verão já é forte, ele já seca. Então fica os lagos centrais e o igarapé, que é mais fundo, ele seca já em torno até de 100 metros. Né? Com um porto desse, é claro que ele vai secar muito mais, porque tanta embarcação grande, então essa terra vai toda para o rio, para o igarapé do Maicá. Né, e vai cada vez mais aterrando esse igarapé. E sem contar com resíduos, né, que pode ser jogado no rio e afetar, né, a questão dos peixes, das caças, da própria floresta, né, que tem no entorno do rio Maicá. Se já tem um alto índice de violência que nós aqui sofremos, isso vai triplicar, vai modificar toda essa vida, nosso costume de vida que tranquila que a gente tem hoje. A gente tem, como vocês podem
estão observando. Isso aqui vai se transformar, vai acabar. As nossas comunidades, o nosso povo, ele precisa ter muito cuidado com esses grandes empreendimentos. A gente sabe, por exemplo, se a gente vê o que aconteceu em Belo Monte, por exemplo, assim, né? Foi uma gama de problemas que a construção de Belo Monte trouxe, né? A prostituição, a droga, a violência. Então a gente sabe que às vezes um grande empreendimento é óbvio que ele vem, né, para ajudar de uma forma, mas às vezes traz outros problemas que a gente nem se atenta para isso. Eles alegam, a Embraps alegra, que não, porque vai trazer emprego. Mas não, o emprego só é agora, numa questão para começo. Porque assim foi o Ancargil. Depois eles só vão trazer os profissionais de fora para trabalhar com guincho, para trabalhar nas tecnologias que um porto desse oferece. E o trabalhador aqui dessas comunidades quilombolas, até mesmo de Santarém, que tem um pouco estudo, ele jamais vai pegar um emprego desse, né? Então vai ser todos pessoas que vêm trabalhar de fora, né? É privado e não é privado, porque como é que um porto é privado e o nosso questionamento e o acesso que deve chegar ao porto, ele tem que ser de responsabilidade do poder público, municipal. Se ele é privado, ele deveria arcar com todas as despesas, inclusive com essa, de preparar a via, de deslocar quem vai sair dos seus espaços, né? E eles sempre disseram para nós que essa responsabilidade pelo acesso até o porto e o deslocamento dessas possíveis famílias seria de responsabilidade do município. Aí um questionamento. Mas que porto privado é esse? Se até recurso público vai ser injetado nesse empreendimento. Do poder público eles dizem que a empresa vai ser instalada. Eles, todo momento, passam, fazem propaganda, a gente já vê na televisão, nos rádios, eles promovem discussões, né? E acabam dão sempre a entender que, independente da gente estar aqui ou não, vai ser construído esse porto. Então isso significa dizer que muitas famílias teriam que ser removidas. E a pergunta é, para onde essas famílias vão? E eles assumem isso tudo que essas famílias nem comentam e nem dizem nada. Quando chegar na hora a gente fala. Até na Câmara, a gente fez várias audiências na Câmara. E essa área não foi considerada no estudo da empresa? Então. Não, que o quilombo mais próximo que seria impactado é só lá o quilombo do Arapemã. Que estaria a 3.000, né? 3.000 quilômetros, é a área de várzea. Então a gente viu, já estava um pouco avançado, já estava trabalhando e nós não tínhamos sido consultados, né? Então a gente entrou na justiça com um documento dizendo que nós existíamos, né? E que a gente ia ser impactados e que a gente precisava ser consultados, né? O projeto, iniciado em 2015, desconsiderou a existência de comunidades quilombolas e indígenas no relatório de licenciamento ambiental. As comunidades se organizaram para denunciar a invisibilização por parte da empresa e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, que desrespeitaram a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, o que levou a uma ação civil pública que culminou na suspensão do processo de licenciamento ambiental do terminal de uso privado da Embraps até que seja realizada a consulta prévia, livre e informada das comunidades que serão atingidas pelo empreendimento. Como é que se vai trabalhar um documento se não tem conhecimento da realidade, da onde a gente vive? Fica triste quando as pessoas fazem um relatório ambiental para dar uma autorização para um empreendimento desse, que a gente percebe que foi feito uma pesquisa de escritório, de laboratório, não uma pesquisa realmente como ela deveria ser. Porque eu no ar-condicionado eu vou imaginar aquilo que tem. É diferente de eu perguntar para alguém que vive e convive na área onde essas espécies ainda existem. Desde o começo que eles se disseram a fazer um estudo, que nós não tivemos o conhecimento desse estudo, dizendo que não tinha peixes no Maicá, só tinha 5 espécies de peixe no rio Maicá e 3 espécies de aves. A gente sabe que nós que moramos aqui, nascemos e criamos na região.
sabemos a quantidade de peixe que temos dentro desse rio Maicá e quantas espécies. Aqui na nossa região a gente ainda encontra muito jacaré, muita capivara, muito tatu, muita paca, muito peixe-boi que a gente encontra, que é um animal que ele está em extinção, mas aqui nos nossos lagos a gente ainda encontra bastante, Nós somos um povo que vivemos no campo, que nós trabalhamos, nós vivemos da roça, né, da agricultura, do artesanato, do pescado. Então a gente vive de muitas formas, a gente trabalha para sobreviver, porque no nosso Planalto não tem quase ninguém salariado, né? Mas a gente tem que pagar a energia, tem que pagar imposto, passagem, uma série de coisas que geram imposto a gente tem que pagar. Ainda querem nos tirar o que é nos precioso para nós sobreviver. Nós aqui temos a carne, nós temos outros tipos de alimento, mas o povo aqui desta região ele é acostumado com peixe, né? Então nós não podemos deixar acabar, nós não podemos deixar o povo de fora vir fazer o que acha que deve. Então nós estamos aqui para preservar uma coisa que é nossa. Então a gente sabe que de certo ponto já foi dado, né, o ponto de partida para a construção. Já foi dado ordem para a construção do Porto do Maicá. Simplesmente ele parou porque a federação, né, que é a FOX, que é a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, né, protocolou um documento do Ministério Público, né, para que pudesse paralisar esse empreendimento para que fosse realizada a consulta prévia. Né, nos quilombos, né, que a gente tem um protocolo de consulta onde nos garante essa consulta, né. Nós fizemos muitas rodas de conversa com relação à Convenção 69 e como a gente deveria construir o protocolo de consulta. Depois de muitas conversas, fomos de comunidade em comunidade, aí depois de construirmos, nós encaminhamos, né, para o Ministério Público e para a empresa e mostrar como a gente quer ser consultado. E até agora a gente faz esse trabalho de fortalecimento e impondo como é que a gente vai ser feito essa consulta prévia informada nos nossos quilombos, nossos territórios. E respeitando, né, o modo de vida, né, de cada comunidade. Olha, o nosso aqui a gente é urbano. A gente tem isso que as mulheres, as pessoas trabalham aqui no centro da cidade, nos outros bairros. Já a rotina também das comunidades rurais também são diferentes, tanto das várzeas. Também pensamos também tudo isso. Se depender do governo, o porto sai independentemente das comunidades quilombolas quererem ou não. Mas o que a gente puder fazer para evitar que esse porto ele seja construído, a gente vai fazer. Principalmente através de que problema pode nos trazer. Não é aquilo que querem fazer, né, mas é aquilo que nós decidimos fazer ou vamos decidir fazer de acordo com o nosso protocolo de consulta. Por mais que eles digam que os impactos que ser causados eles podem ser compensados de outra forma, mas para isso para nós não interessa. O que interessa é nós viver do jeito que está, não do jeito que por acaso virem fazer dizendo que vai ser uma compensação ambiental. Que para nós isso não existe, uma compensação ambiental. A gente vivendo do jeito que a gente vive, na natureza que a gente vive, no ambiente que a gente vive. Hoje tem um porto sendo construído para um posto de gasolina, para o funcionamento de um posto de gasolina, e se questiona para quê e para quem. E um posto de gasolina às margens do Lago do Maicá, num espaço onde pescadores desenvolvem as suas atividades pesqueiras diariamente. E aí ele está em fase de construção, mesmo desobedecendo orientações, né, e determinações da justiça para funcionar. Em fevereiro de 2019, a empresa Atens, distribuidora de petróleo S.A., foi licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará para atividades portuárias de cargas gerais. A empresa atua no ramo de transporte e comércio de combustíveis em 6 estados do país. No entanto, após vistoria do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente, foi identificada a construção de um porto para transporte de petróleo,
atividade diferente da qual a empresa solicitou a licença. A Promotoria de Justiça Ambiental de Santarém denuncia a empresa na primeira vara criminal do município. A denúncia ressalta que somente depois que as obras já estavam em estágio avançado, Miquéia Zatten, presidente da empresa, entrou com o pedido de licença para a construção do terminal de distribuição de combustíveis. Até o momento, a empresa não possui licença de instalação. Durante todos esses anos não me mataram fisicamente, mas psicologicamente eu sofri muito.